Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Hora de conversar com o Mônica Bergamo. O governo segue batendo cabeça depois daquele 1º de maio vexaminoso em que havia mais gente no palco do que na plateia. E a Mônica tem a explicação de por que o Lula foi lá e pediu explicitamente votos em Guilherme Boulos, cometendo uma infração eleitoral, provavelmente algo que ele sabia que estava fazendo, diante de uma plateia tão pequena. E aí, Mônica, bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Você dizer que tinha mais gente na plateia do que no palco, também tinha pouca gente no palco, né? É uma hipérbole, vai. Claro. O Lula estava chateado também porque não foi mobilizado, porque muita gente nem recebeu por WhatsApp a mensagem, parlamentares receberam por WhatsApp, olha, vai ter o 1º de maio lá, ninguém foi, né? Ele estava chateado com o palco esvaziado também? Também. Agora é o seguinte, o Megali, segue no governo, né? Como é que é aquela frase? A vitória tem um pai, né? A derrota tem muitos, né? A derrota é órfã, aliás. Fica todo mundo buscando culpado e segue no governo a busca desses culpados pela participação do Lula no ato esvaziado, né? A divulgação da estimativa de que apenas pouco mais de 1.600 pessoas participaram dessa manifestação intensificou essa bateção interna de cabeças, que tem como alvo principal o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, mas não apenas ele, né? Sobrou também, o Megali, sobrou até para o chefe de gabinete pessoal do Lula, o Marco Aurélio Ribeiro, que é conhecido como Marcola, porque ele teria mantido compromissos na agenda do presidente. Mas o que o Marcola poderia fazer? O Marcola anota os compromissos e os lugares para onde o Lula vai, não é ele que manda, né? Ele não é a Marlene Matos do Xuxa, do Lula, ele não é a Marlene Matos que chega lá e fala, não vai mais e acabou. Se o Lula quer ir, vai. Agora, estão se questionando, o Lula foi avisado ou não que teria pouca gente? Eu soube que foi avisado, né? E tanto é que ele mesmo diz no palanque que ele conversou antes com o Márcio Macedo, poxa, mas está mal convocado. Quer dizer, agora estão falando que o Lula nem sabia. Não, sabia, né, que não teria pouca gente, mas decidiu ir, porque as pessoas que estavam lá, afinal, mereciam isso, né, Megali? Você vai lá 1º de maio, anunciado que o Lula vai lá para ver o Lula, tá lá no Sol a Pino, quer dizer, aí simplesmente o presidente não aparece. Então, mas há um questionamento sobre o lugar escolhido para o ato, que era longe do centro, sobre a mobilização prévia, e para coroar, o Lula sendo agora questionado porque pediu voto no Guilherme Boulos. Agora, o Megali, esse é um capítulo à parte, tá? Independentemente de ter ou não mais gente num ato, se o Bolsonaro levou muito mais gente para a Avenida Paulista, o Bolsonaro levou 100 mil, 200 mil, Lula levou 1.000 para Itaquera, independentemente disso, o que interessa mesmo é o voto na urna, na hora em que a eleição é realizada. E aqui em São Paulo, a gente já comentou várias vezes, é onde o lulismo e o bolsonarismo estão travando a sua guerra mais importante, né, considerada pelos dois lados a mais importante de todas as batalhas. E a declaração do Lula pedindo votos para o Boulos se insere na prioridade que existe hoje de disseminar a informação de que o Boulos é o candidato do Lula a prefeito de São Paulo. Porque o eleitor, Megali, você sabe que o eleitor tem uma vida totalmente diferente da do Lula, obviamente, tem uma vida própria, suas próprias preocupações, não está ainda ligando muito para a eleição municipal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não necessariamente segue tudo que o Lula fala. Então, o Lula precisa convencer, falar, deixar as pessoas saberem que ele é o candidato e convencê-las a votar no Boulos. E as pesquisas mostram que boa parte dos eleitores que votaram nele para presidente em 2022 sequer sabem que o Boulos é o candidato dele. E pior que isso ainda, o Megali, uma boa parte diz que vai votar no Ricardo Nunes. Se isso vai acontecer ou não, depois que o Lula conseguir espalhar a notícia de que o Boulos é o candidato dele, é que nós vamos ver na hora das eleições. A pesquisa de março do Datafolha, o Megali, ele explicitou o tamanho desse problema, né? Do total de eleitores de São Paulo, os paulistanos, 20% não sabem quem é o candidato do Lula. Do total dos eleitores do Lula, em 2022, pessoas que moram em São Paulo e que votaram nele,
49% dizem que vão votar no Boulos, então estão bem alinhados. Agora, 21% Megali dizem que vão votar no Ricardo Nunes, quer dizer, é isso que está inconformando um pouco aí o entorno do presidente e isso está gerando uma, vamos dizer, uma aflição, vamos dizer, uma vontade de espalhar logo essa notícia. Então, isso explica um pouco por que o Lula, no palanque de 1º de maio, chegou a pedir votos explicitamente para o Boulos. Foi explícito, não apenas citou ele como uma liderança, ergueu o braço dele, elogiou ele como companheiro, mas deixou explícito: é meu candidato, votem nele. Então tem esse pano de fundo aí, Megali, de as pesquisas ainda mostrarem que boa parte do eleitorado não tem a menor ideia de que o Boulos é o candidato do Lula a presidente. Presidente, desculpa, não. Eita, essa é. Calma. Vamos antecipar a briga, né? Antecipar a briga, Calma. não. Karma. E eu tô inocente. Olha, Lula nunca teve outro candidato a presidente que não ele, e aparentemente vai ser difícil que tenha outro até poder ficar lá na batalha, né? Teve em 2018 por razões muito especiais que estava preso. Tava lembrando aqui ontem, eu toda inocente, falando: nossa, imagina a assessoria do Lula, quando ele começou a falar, as pessoas desesperadas. Nada, tava tudo programado já. Tudo pensado. Tudo pensado, até o texto devia estar escrito. Tudo calculado. Não sei se estava tudo exatamente pensado, mas eu sei que existe esse pano de fundo, existe essa necessidade, porque o que acontece? O Boulos tem duas questões aí bem importantes, né? Uma é mostrar que é o candidato do Lula, o Lula ganhou na capital. Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver logo, eu não estou com o percentual na minha cabeça, mas o Lula venceu do Bolsonaro na capital, em 2022, e o Haddad venceu, o Fernando Haddad. Eu não tenho Google, mas eu acho mas que eu lembro isso. de cabeça, foi 53-47 nos votos válidos, deixa eu ver se eu tô falando bobagem, mas vai lá, Mônica. E tem uma segunda missão, vamos dizer assim, que é espalhar, disseminar, isso vai ser feito durante a campanha, mas disseminar que a Marta é a vice dele, né? Porque a Marta tem uma boa popularidade também em São Paulo, e quando a Marta está acoplada ao nome dele, isso ajuda a alavancar, né, a preferência eleitoral por ele. Então é preciso fazer isso também. Você fala, mas puxa, a partir de agosto vai ter campanha eleitoral, todo mundo vai ficar sabendo, todo mundo vai começar a prestar atenção nisso. Sim, mas se você sobe nas pesquisas nesse momento, se ele dá uma subida, ele dá um ânimo na militância dele, né, o Megali? E dá uma baixa no Ricardo Nunes, e o oposto é verdadeiro. Então, nós já estamos em plena campanha aqui, nós é que estamos distraídos com outros assuntos, mas eles estão já numa guerra. O que vocês estão rindo aí? Estou vendo aí. Olha aqui, 53-47, admirável, né? Vocês ficam impressionadas? Falei pro Megali, com a sua memória todos os dias. Isso aqui é uma enciclopédia, cara. Impressionante. Gente, ele tá assim hoje. Olha a felicidade, acordar e falar, hoje eu vou fazer um jornal com o Luiz Megali. Ô, Mônica, Eu tô feliz que meu time ganhou. Agora, eu serei aqui, a Soninha toda pura, se eu falar pra vocês que eu acho muito feio você iniciar uma campanha eleitoral cometendo um crime, chamem de infração eleitoral, o que quer que seja, utilizando as regras do jogo a seu benefício. É proibido, mas eu vou fazer e vou pagar a multa porque dane-se. Eu vou tirar vantagem. Bobinho. Tô sendo. Tô sendo muito poliana aqui e... Tá, beleza. Eu acho pra isso que as regras existem, né? Eu acho feio. As regras existem para que as pessoas não façam determinadas coisas. Aí o primeirão a fazer é o presidente da República. Então, sempre foi assim? Ou a gente tá vivendo um momento pós-ruptura de algo? Porque Doutor Ulisses faria? Sempre foi? Doutor Ulisses faria? Faria. De um jeito ou de outro. Faria. Todo mundo faria, né, Todo mundo. Os caras são ardilosos. Penso que sim. Eu também penso. Gente, mas você sabe que tem uma coisa que as pessoas se espantam, né? Com essa coisa de São Paulo é um território difícil, né, para o PT, o estado de São Paulo. Então, quando você vai para a capital, muitas pessoas falam, nossa, mas a capital ele ganhou. Você sabe que outro dia eu estava... Só um adendo aqui à conversa, né? Eu estava em Florianópolis, Santa Catarina foi o estado, se não me engano, que deu o maior percentual de votos para o Jair Bolsonaro no segundo turno. Balneário Camboriú, se não me engano, foi 80%, não sei quanto por cento contra para o Bolsonaro, uma coisa arrebatadora, né?
Agora, vocês sabem em Florianópolis, qual é o chute que vocês dão aí? Florianópolis, qual foi a diferença? Florianópolis, aí também, Mônica, vou chutar, tá? Vai lá, Megali. Chutão, 67 pro Bolsonaro e 33 pro Lula, vai. 53-47. Mas é capital, né? Exato, então nas capitais você Quero ver o estado, muda a dinâmica do voto, né? E isso aconteceu em São Paulo, aconteceu em Florianópolis, aconteceu em várias capitais. Então, Florianópolis, uma aproximação muito grande. Mas isso foi só uma lembrança. Mas o fato é que é isso, né? Em São Paulo, o potencial de transferência de voto, não sei se vai ser grande, nós vamos ter que esperar para ver, mas você tem esse cenário um pouco mais... um pouco favorável para o Lula quando comparado com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, a influência negativa, 63% dos paulistanos dizem que não votariam de jeito nenhum num candidato dele. 63% é muito, né? Porém, os que dizem que o restante é muita gente também, né? Então, o prefeito Ricardo Nunes está nesse muro que a gente tem observado aí, precisa do apoio do Bolsonaro, não pode ter um candidato do Bolsonaro contra ele, senão ele está perdido em São Paulo. Ao mesmo tempo, não dá para grudar, né, se abraçar totalmente com o Bolsonaro, e o Bolsonaro quer se abraçar com ele, né? Também não vai querer ser um sujeito oculto da eleição, né? Não vai querer andar como um patinho feito, só dar os votos sem ter os louros. E no Lula, 42% dizem que não votariam, né, no candidato dele. Então, o Lula em São Paulo está melhor que o Bolsonaro nesse momento, pelo menos. Mônica, você está indo para o Rio? Mas quem tá me dedurando? Não, me pintou essa dúvida. Se você vai para... Foi uma pergunta. E você já entregou. Tô indo, eu tô com o pé quebrado aqui, tô analisando direitinho a minha situação, mas estava tudo programado e fica aquela coisa, né? Um monte de gente dependendo de você. Mas não vou entrevistar a Madonna, não, gente. Respondendo a pergunta do certeza ouvinte, que vai. Vamos ver. Sei. Isso é tática de inversionista. Ela tá 6 meses tentando, certeza. Como diz você, eu precisaria de 6 meses, né, pra conseguir. E a notícia de que ela viria pro Brasil não tem 6 meses, então não. Tô gastando minhas energias em outras entrevistas, que se eu conseguir vão ser boas. Opa! Bolsonaro 69 e Lula 31 em Santa Catarina, tá? Quase acertamos. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Capital é outra história. Não em Florianópolis. Mônica, então boa viagem pra você. Se for, bom show. Beba bastante água, vai estar um calorzaço no Rio de Janeiro. Queremos bastidores todos. Segunda-feira a gente quer muita história boa, tá? Beijo. Beijo.